Olá, internauta de O Tempo Online, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e também do encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres. Gabriela conosco aqui, tudo bem, Gabi? Tudo bem, Leandro? Boa tarde, internauta, boa tarde, Periquito. Para a gente falar aí dessa campanha, do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, que alguns esportes, aliás, a maioria deixou um pouco a desejar, mas tivemos outros destaques aí, como o vôlei, que trouxe a medalha dourada para a gente. A Gabriela já falou. Fui trollado ao vivo. O apelido do Guilherme aqui, grande Periquito. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Olá, Gabi. Boa tarde para o internauta. Mais uma vez, satisfação poder participar. Vamos falar aqui dos jogos, da rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do Atlético sobre o Vasco, vitória do Cruzeiro sobre o Bahia lá em Salvador. Então, tem muita coisa para a gente conversar aqui. E o Cruzeiro conseguiu uma ótima vitória, No sábado conseguiu vencer a equipe do Bahia, gol do Montijo, logo no início da partida. Fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o time caiu demais, tomou uma pressão dos baianos e quase cedeu empate. O que você achou desse jogo, Guilherme? O Cruzeiro fez o que precisava no começo do primeiro tempo. Aos 9 minutos o Montijo definiu a partida. E aí, então, desde então, o Cruzeiro passou a ser sufocado pelo Bahia. Buscou o contra-ataque, o Bahia atacando, o Cruzeiro se defendendo, tentando sair nos contra-ataques. O Ceará foi importante na partida, assim como o Montijo. O Borges foi substituído. Mais uma vez, o Celso Roth apostou ali no Wellington Paulista, Anselmo Ramon na frente após a saída do Borges. E o Cruzeiro conseguiu o que era importante, os 3 pontos. Ainda, o futebol bonito, a ênfase no futebol bonito está devendo, mas pelo menos conseguiu os 3 pontos. Antes da Gabriela falar sobre esse jogo, já vamos passar rodada de classificação do Campeonato Brasileiro deste fim de semana? Tá aí a 16ª rodada, o Santos tropeçou com o Atlético Goianiense 2-2, o Sport perdeu para o Figueirense 1-0, o Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro 1-0 e o Flamengo fez dever de casa e bateu o Náutico 2-0. Virando a página, jogos de domingo, o Internacional conseguiu vencer a Ponte Preta no sufoco por 2-1. De virada. Da mesma maneira, o Curitiba perdeu para o Corinthians por 2-1. O Galo bateu o Vasco por 1-0. O São Paulo perdeu para o Grêmio no Morumbi 2-1. O Fluminense assumiu a segunda colocação vencendo o Palmeiras por 1-0. E a Portuguesa empatou com o Botafogo em 1-1. Desses jogos aí eu destaco o Grêmio, Venceu bem, Venceu fora de casa o São Paulo. O Grêmio sempre tem feito bons jogos fora de casa, Com o gol do Erley. E isso reflete na tabela, O Galo é o líder com 38 pontos e vale lembrar que o Galo tem um jogo a menos. O Fluminense tem 35, o Vasco tem 34 e o Grêmio, como disse o Guilherme, tem 31. Na sequência tem o Inter na cola do G4 com 30 pontos ganhos. Em sexto lugar, o Cruzeiro, com 26, seguido de Botafogo, de São Paulo em sétimo com 25, Botafogo em oitavo com 24, Flamengo com 22 e Corinthians com 21. Virando a página, a Ponte é a 11ª colocada com 20 pontos, a Portuguesa com 18 é o 12º, Náutico com 17, Santos também com 17, 13º e 14º respectivamente, o Curitiba em 15º com 15 pontos e o Sport com 14. Daí para baixo, todo mundo na zona de rebaixamento. Palmeiras e Bahia com 13 pontos assumem a 17ª e a 18ª colocação. O Figueirense conseguiu ganhar fora de casa do Sport, é o 19º com 11 pontos. E o Lanterna voltou a ser o Atlético Goianiense, que empatou com o Santos com 11 pontos. Dessa zona de rebaixamento, Leandro, que a gente vale ressaltar, realmente é o Corinthians, que esteve na zona de rebaixamento. Saiu dessa segunda parte da tabela aí, já está lá na 10ª colocação, vem ganhando pontos ao longo das rodadas. Então, no segundo turno, ainda faltam algumas rodadas para o primeiro turno acabar, mas para o segundo turno o Corinthians vem forte, pode ameaçar aí os times que estão na zona intermediária. Falar em título para o Corinthians é muito difícil. Mas ele pode atrapalhar muita gente. Pode atrapalhar muita gente, porque segundo turno joga com todo mundo de novo. Eu acho que isso já era um pouco esperado, porque no primeiro turno, aquele começo ali, tem equipes que estão na disputa da Copa do Brasil, Libertadores, e eu acho que todo mundo não acreditava muito que o Corinthians fosse ficar ali na zona de rebaixamento por tanto tempo, E tem um time bom, Ontem o Romarinho fez um golaço de letra nos acréscimos já da partida contra o Curitiba. Aos 45. 45. Gabriela, tem uma pergunta aqui do Marcos de Caxambu, é a seguinte: por que será que o Roth não coloca Borges e o Alisson de titulares? A torcida já não aguenta mais
Wellington Paulista e Anselmo Ramon. Na realidade ele até já colocou, né? Acredito que para ele não deve ter agradado muito, né, o desempenho. Eu não vou me recordar qual foi o jogo, mas recentemente ele escalou os dois, até que o time jogou bem, mas na sequência ele repetiu a dupla e já não teve o mesmo desempenho, né? Foram 2 jogos seguidos, Borges e o Alisson, né? Isso. E eu acredito assim que o Borges realmente ele está diferenciado, né, em comparação com o Wellington Paulista, com o Alisson, com o Anselmo Ramon. Agora está faltando encaixar essa dupla, né? Que parece que colocou o Alisson no primeiro jogo, eles foram bem, no segundo já não foi tão bem. Foi contra Palmeiras e Ponte. Isso, eu só me lembro que foi uma sequência. E o Wellington Paulista, a gente sabe, né, que não tem dado muito certo, mas vamos ver aí o que ele vai definir. Não sei se ele não colocou. Eu acredito que foi opção mesmo, assim. A verdade é que o Alisson não encaixa no time, né? O Alisson jogando ali pela ponta não tá conseguindo jogar bem como o Roth gostaria. E aí também tem aquele lado, né? Pô, por mais que a torcida se incomode com o Wellington Paulista, será que é justo tirar o cara que fez 40% dos gols do Cruzeiro na temporada por, sei lá, picuinha? É muito complicado isso. O Wellington Paulista não tem feito gols, porque ele deve ter perdido também a confiança, né? Tem feito praticamente apenas gol de pênaltis. O Borges foi o cara que entrou muito bem nesse time, mas eu não me incomodo com esse ataque, não. Não sei se você concorda, Guilherme, com o ataque Borges do Wellington Paulista. Para isso, o meio-campo do Cruzeiro tem que realmente funcionar e as alas também, coisa que não acontece. Né? Para escalar 2 jogadores com características semelhantes, porque o fato é, o Celso Roth escala o Borges na função que o Borges sempre exerceu, que é aquele jogador dentro da área, matador, artilheiro. Para que isso aconteça, quando ele joga com o Wellington Paulista, quem sai da área é o Wellington Paulista. E quando ele sai da área, ele é estabanado, ele faz falta, ele erra passe, ele não acerta cruzamento. O Wellington Paulista é um jogador que também tem que atuar dentro da área. Para que esses 2 jogadores atuem melhor, o Wellington Paulista não tendo que sair tanto da área, né, os alas poderiam fazer um trabalho melhor. O Ceará até tenta. Faz muito bem essa parte ofensiva, mas deixa muito espaço. Mas o Cruzeiro atrás. tem outro lateral do outro lado? Não tem do outro lateral. E é esse o detalhe. O problema é que o Diego Renan é um jogador muito instável, ele joga bem uma partida e fica algumas sem atuar no mesmo nível. Eu nem acredito que ele jogue bem. A questão é que ele joga tão mal alguns jogos que quando ele aparece mais ou menos a gente já acha que ele joga bem. Ele já dá uma destoada. Eu acho que vale destacar que o Roth, ele tá tentando encontrar ainda uma formação, né? Você pode ver que todo jogo a gente tem uma surpresa aí, várias mudanças nesse último jogo, né? Tivemos Lucas Silva, Thiago Carvalho e Léo novamente, Marcelo Oliveira na esquerda, né? Então, acho que não tem sido um problema só do ataque, né? Essa indefinição. Ele ainda não encontrou esse time inteiro, né? Eu acho que ele está com um problema, tirando o Fábio e o Montijo. Para te falar a verdade, essa é a minha opinião. O Celso Roth, obviamente, ele sabe que alguns jogadores dele do Cruzeiro são titulares. A Gabi falou muito bem, o Fábio, o Montijo, na minha opinião, o Borges também já é titular. Ceará, né? O próprio Ceará na lateral por falta de direita, né? Mas ele até tem encaixado bem. Ele não marca ele é um bom jogador, mas não é o cara dos sonhos. Com certeza. De jeito nenhum. Então, o que eu entendo quando eu vejo o Cruzeiro jogar? Que realmente tem algumas peças que são fundamentais para o time. Agora, a dúvida em relação a Borges e o Wellington Paulista é mais mesmo pela situação e pela função que o Borges exerce. E também por ter um jogador que fez, como você bem lembrou, Leandro, a maioria dos gols do Cruzeiro na temporada. Sim. Então, por isso que fica um pouco essa dúvida. Eu acho que essa dúvida também exatamente, passa pela cabeça do próprio treinador, para não quebrar o elenco. Porque, querendo ou não, isso pode acontecer. Você tira o jogador que mais fez gols na temporada, obviamente ele vai demonstrar insatisfação. Como ele demonstrou, né? E como ele manda recado pela imprensa. E há conversas entre os companheiros de clube, né? Sempre a gente sabe, tem os amiguinhos do grupo X, os amiguinhos do grupo Y. Então isso se reflete também dentro de campo quando há divergências, até mesmo de pensamento. E o Cruzeiro tem a situação, eu tô vendo a situação do Cruzeiro aqui, a situação do Cruzeiro é muito complicada. Vai pegar o Fluminense agora na Independência, dia 15, na quarta-feira. É um dos jogos mais importantes do ano, talvez. Vai ir na sequência, pega o Coritiba... É o Coritiba? Não, é o Coritiba lá no Couto Pereira. E esse jogo acontece no domingo. E na 19ª rodada, o clássico, né? Contra o Atlético. E aí, ver o que vai acontecer contra o rival, né, Gabriela?
Na realidade, assim, como clássico é clássico, é um jogo à parte, então eu acho que não entra É outro muito campeonato. eu acho que o Cruzeiro tem que pensar agora no Fluminense, que é o vice-líder, que está com um time muito bem postado, empatou com o Atlético, né? Teve até a chance de ganhar, mas acabou não acontecendo. Então, acho que o Cruzeiro também tem que pensar jogo a jogo. Não adianta, a gente vai ter vários times aí brigando, né, pela posição ali no G4, então tem que adotar essa postura mesmo. São confrontos difíceis? São, mas antes de pensar no Curitiba, tem que pensar em vencer o Fluminense. Antes de pensar no Atlético, tem que pensar em vencer o Curitiba. Então, eu acho que é pensar jogo a jogo mesmo. E a situação do torcedor do Cruzeiro, Guilherme, perder ou ganhar o jogo? O Cruzeiro é ganhar, vencer, né? Apesar de que um resultado aí ajuda o Atlético consideravelmente, porque o Fluminense tá aí... Direto, ali, se o Cruzeiro ganha do Fluminense, o Atlético ganha do Atlético Goianiense, o Atlético dispara. Mais ainda. A distância ainda com o jogo para fazer, né? Se o Vasco também cai na próxima rodada diante do adversário, aí vai ser a rodada perfeita para o Atlético. Mas o Cruzeiro, os próprios jogadores falam isso, né? O Cruzeiro tem que esquecer o Atlético nesse momento e fazer o seu dever de casa, fazer o seu papel, que são somar pontos, vencer no Campeonato Brasileiro para continuar ali brigando por posições e ficar na ponta de cima da tabela. Ano passado é um ano que todo mundo quer esquecer e esse ano, com certeza, mesmo se o Cruzeiro ficar numa posição intermediária de 10º para baixo, 10º, 11º, 12º, já vai ter feito muito melhor do que fez no ano passado. Mesmo porque o ano passado foi terrível, Foi né? trágico. Eu acredito que o torcedor, ele vai torcer, obviamente, contra o Atlético, né, o cruzeirense, e torcer ali, eu acho que no fundinho, nenhum torcedor quer ver o seu time perder, né? No fundinho, né? Ali tá Eu acredito complicado. que o cruzeirense vai torcer mais pro Atlético perder do que necessariamente por um... Não tenha dúvida. A gente tá falando de uma situação que, na verdade, pode ser, na verdade, uma prévia do segundo turno, né? Porque no segundo turno, Fluminense e Atlético provavelmente vão estar lá na cabeça brigando pelo campeonato, e o Cruzeiro pega o Fluminense faltando na antepenúltima rodada, né? E o Atlético na última rodada. Então, segurem seus ânimos aí. O Cássio Fernando aqui de Belo Horizonte está falando que o Cruzeiro não é rival do Atlético, é no máximo adversário. Bem, ano passado os atleticanos também falaram isso, né? Que o Cruzeiro era só um rival, o Atlético ia rebaixar o Cruzeiro e deu no que deu, né? Então temos que esperar. Cruzeiro e Atlético como eu falei aqui anteriormente, é um outro jogo, é um jogo completamente à parte. Eu já vi situações do Atlético lá embaixo derrubar o Cruzeiro que estava lá na ponta e vice-versa. Então é um jogo muito complicado para a gente ficar prevendo aqui. Lembrando que esse jogo só é na próxima semana, hein? Então vamos deixar a situação parada por enquanto. Mais alguma coisa de Cruzeiro, Guilherme? Não, acho que a gente abordou bem aqui o que foi o jogo contra o Bahia, a situação de momento do Cruzeiro, que vai enfrentar um Fluminense vice-líder. É um jogo muito importante, vai jogar em casa. O Cruzeiro tem que fazer valer o mando de campo. A gente viu, perdeu para a Ponte Preta, já perdeu para o Grêmio em casa. E o Fluminense tem alguns desfalques consideráveis, que são o Deco, o Wellington Nem, o Wagner é dúvida, né? Vai fazer um exame aí de ressonância. O Fred vai jogar? O Fred, eu acredito que sim. Então pronto. O Wagner... Mas tem o Deco, né? Tem jogadores importantes. Que participam ali da armação, né? Da criação. Então, de repente, se confirmar esses desfalques, mais um motivo para o Cruzeiro aproveitar, né? Porque pegar um Fluminense desfalcado, eu acredito que seja melhor do que um Fluminense completo. Só passar um pouco nos números aqui, que eu separei aqui pra gente abordar em questão de finalização e tal, os scouts do jogo. Então nós tínhamos, né? Mais coisas para falar, né? Com certeza. É porque estava abrindo aqui no arquivo. Dos números do Alexandre Siqueira, né, que colabora com a gente aqui com o Scouts, o Bahia finalizou 19 vezes, foram 16 finalizações erradas, 3 certas, o Cruzeiro 6 finalizações apenas, né, 5 erradas e 1 certa do Montijo, que foi, realmente garantiu a vitória do Cruzeiro. Teve o gol, né, que o Borges perdeu. O Borges perdeu. Incrível aquele gol, é impressionante. Agora, olha só a diferença em questão do jogo pelas alas. Não estou qualificando os laterais do Bahia como os melhores do campeonato, tanto que o Bahia está na zona de rebaixamento. Mas o Bahia fez 45 jogadas pelas laterais, foram 45 cruzamentos, 29 da direita e 16 da esquerda. O Cruzeiro, 8 pela direita e 8 pela esquerda. Então, ou seja, o que demonstra realmente
o poder ofensivo do Bahia contra o Cruzeiro, que o Bahia não soube concretizar isso em gol. Pois é, na realidade, o sistema ofensivo do Bahia é muito fraco. É, né? mas a Assim, gente bate tanto no. A gente tem as estatísticas e e tudo mais, mas às vezes, de repente, 2 cruzamentos que saem bem efetivamente valem mais do que 15, a gente bate que 20, tanto na né? defesa do Cruzeiro aqui. Fábio, Tia Carvalho, Matheus, Vitorino, Léo. Jogou bem, né? Os caras conseguiram segurar bem a onda ali. Seguraram, mas aí o detalhe é esse, segura contra o Bahia, mas aí vai, entrega a paçoca. Mas o Cruzeiro. Times, mas o Cruzeiro tá jogando esse campeonato contra quem? É a pergunta que a gente tem que fazer. Não, claro. Com esse plantel que o Cruzeiro tem hoje, o Cruzeiro joga o campeonato com o Atlético Goianiense, Bahia, Figueirense, Sport Recife, Náutico. Ou você acha que com esse plantel dá pra encarar o Inter frente a frente? Não dá. Um Galo frente a frente? Um Corinthians frente? Não dá. Até mesmo a gente até Não comentava. dá, não tem jeito. Em relação ao Corinthians, até abrimos o programa falando especificamente do Corinthians, campeão da Libertadores, deu totalmente uma parada no campeonato. E a gente até comentou, olha, esses times estavam voltados as atenções para outros campeonatos. Santos, Palmeiras, Corinthians, né? O próprio Internacional, Vasco, o próprio Vasco. Né? Então, o que aconteceu? Desses aí, o crescimento efetivo até agora, o melhor e o maior é o do Corinthians. Né? O Corinthians Você não subiu. pode desprezar o Vasco. Não, o Vasco é outra coisa, porque o Vasco, querendo Ele ou não, manteve, ele manteve o ritmo nos dois. Ele manteve, ele não poupava tantos jogadores como fazia o Corinthians, né? O Vasco ele manteve, ele foi eliminado pelo Corinthians, mas conseguiu uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. Tanto que foi líder, se manteve na segunda colocação por muito tempo, perdeu agora na 16ª rodada para o Fluminense, que venceu o Palmeiras, e o Vasco perdeu para o Galo. E Campeonato Brasileiro é tão engraçado que a gente vê o Cruzeiro na 6ª posição, mas aí a gente lembra que o Cruzeiro perdeu em casa para Ponte Preta, Pro Grêmio, pro São Paulo, empatou com o Atlético Goianiense, né? Então o Cruzeiro, com esse time horroroso que tem, podia estar numa situação. Não, a campanha que o Cruzeiro faz em questão de pontos, porque não vamos tratar aqui a parte técnica, depois eu até quero ouvir o que a Gabi tem a dizer. Realmente, o que o Celso Roth está fazendo em questão de pontos, mesmo com toda a contestação da torcida, não tendo um time pronto, o pessoal não sabe quem são realmente os 11 que o Cruzeiro vai colocar em campo em todo jogo, o Cruzeiro está fazendo uma campanha de regular para satisfatória. Satisfatória, a palavra é essa. Satisfatória. Por quê? Porque está se mantendo entre os primeiros colocados. Uma 6ª colocação para o Cruzeiro hoje é muito bom. O Cruzeiro perdeu para o Santos está atrás na tabela. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo, hoje o São Paulo está atrás na tabela. Inclusive é o 7º, o Cruzeiro é o 6º. E o Cruzeiro está atrás do Grêmio. O Cruzeiro perdeu da Ponte Preta, mas a Ponte Preta está atrás do Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu para o Grêmio, e o Grêmio é o único que está... Eu acho que um jogo-chave, uma rodada-chave que teria sido pelo Cruzeiro foi a do meio da semana passada, né? Quando a maioria dos resultados seriam favoráveis para o time se ele tivesse feito a parte dele. E hoje, de repente, quem estaria ali na cola do G4 fosse o Cruzeiro e não o Inter. Né? O Cruzeiro está numa situação até confortável. Tem 26 pontos, o time que está atrás está um pouco atrás, então está naquela situação intermediária que é uma situação boa, né? Você pode subir muito, você pode baixar. Eu não sei, mas talvez, né, a vaga aí na Libertadores seja um grande prêmio. E a grande pretensão, né? Talvez. Na minha opinião, ainda é muito, né, sonhar com fazer uma vaga na Libertadores, justamente porque os 4 primeiros colocados, na minha opinião, são os times que vão brigar pelo título, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande aí desse fim de turno para o começo do segundo turno. É verdade. Vamos aguardar, vamos ver a situação do Cruzeiro nas próximas rodadas. E, Gabriel, a gente tem até pergunta aqui do Danilo de Patinga sobre o vôlei, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá? Assunto polêmico, hein? Vamos falar do líder agora. O Atlético ontem venceu o Vasco por 1-0, um gol no segundo tempo, garantiu os 3 pontos e mais uma semana na liderança do campeonato. Não é mais uma não, né? Mais uma porque tem jogo no meio de semana, então é mais uma mesmo. O Galo está com 38 pontos, 35 tem o Fluminense e um jogo a menos. Ou seja, esse jogo do Atlético pode colocar o Galo a 6 pontos do vice-líder, caso Vasco e Fluminense percam os jogos no meio de semana. Para isso, a gente já conversou, o Cruzeiro precisa ganhar do Fluminense também, né? Tem um vídeo do Atlético aí, vamos ver? Tá aí os melhores momentos do jogo, na verdade é o gol. Uma jogada bem tramada aí no setor esquerdo, o Ronaldinho chamou
o zagueiro para dançar, chutou pro gol. O Fernando Prazei, para mim, soltou a bola, que ele não pode fazer isso, tem que mandar para escanteio. E a bola caiu na cabeça do Jô. Agora a parte boa é essa daí, é engraçado. Quer ver? Ah, não vai Não mostrar. vai passar dos amigões lá batendo no peito, né? Eles comemoraram igual a seleção de vôlei comemora quando ganha título, né? Fizeram um peixinho aí. Não vamos falar de seleção de vôlei agora, senão a Gabriela vai brigar com a gente. Só uma brincadeira mesmo, espero que ninguém tenha se machucado, né? Não. A torcida é sempre maravilhosa, a torcida acho que desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eles sempre nos apoiaram, sempre me apoiou, me deu confiança. Eu acho que está todo mundo de parabéns, a equipe tá batalhando, tá correndo e a gente tem que seguir assim. Dois times grandes, né? Atlético, graças a Deus, tá fazendo um ano espetacular. São somente 2 derrotas, eu acho, durante todo o ano. E são poucos clubes do Brasil que tem essa marca aí. Então, acho que é humildade, é pés no chão. É jogo a jogo, igual a gente vem fazendo, cada jogo uma final. E hoje era mais uma final, um jogo importante, onde quero contra o segundo colocado, uma equipe muito forte, dentro e fora de casa, que veio de um resultado positivo fora de casa. Então a gente sabia que ia ser um jogo difícil. E era 1-0, um jogo apertado, e a gente foi feliz de conseguir esses 3 pontos. Um jogo bem controlado em termos defensivos e criamos muitas possibilidades de fazer gol. Fizemos o que para nós foi suficiente para vencer, um jogo com um adversário direto e abrimos um pouquinho aí de vantagem no campeonato. Prato duro. Inter ganhou, porque eu sei, Grêmio ganhou, o pessoal sobe, e se você marcar passo, fica perigoso. Agora a gente tem que confirmar quarta-feira, a quarta que confirma domingo. Tá aí as imagens cedidas da TV Galo e o Atlético conseguiu vencer e massacrou o Vasco nos números, né, Guilherme? O Atlético realmente teve um poder ofensivo muito bom nessa partida. O Jô fez aí o gol que a gente viu que garantiu mais 3 pontos para o Atlético, é a liderança, né, isolada. Você bem comentou aí, a gente já até citou a questão do jogo que o Atlético tem a fazer ainda contra o Flamengo. Pode dar ainda mais distância para o Atlético nessa ponta, nessa liderança. E isso é muito importante. A gente viu que os times que terminaram como campeões de turno nas últimas edições do campeonato conseguiram também se sagrar campeões. Então isso é muito importante para o Atlético. E lembrando que o Galo precisa só de 4 pontos para conseguir esse título, né? O título de campeão do turno, sim, né? Sim, porque ainda tem mais 3 jogos. Tem mais 3 jogos, tem um conto, mas aí... 4 jogos, né? 4 jogos, mas aí a gente descarta o jogo do Flamengo, acho que nem vai precisar, na verdade. Porque ele ultrapassa a campanha. Ele já igualou a campanha do Corinthians, se não me engano, ou passou por um ponto, alguma coisa assim. Mas aí o detalhe é justamente... Passou por um ponto, do Corinthians foi 37. Isso. Então passou por um ponto, bem lembrado, obrigado, Gabi. E esse é o detalhe, né? O Atlético vem fazendo uma campanha irrepreensível. Tem vencido de casa, fazendo o seu papel, buscando pontos importantes fora de casa, e isso para o time que quer ser campeão é importantíssimo, é fundamental. Mas vale ressaltar, a gente costuma aqui sempre comparar a campanha de um time com a campanha de outro e tal. A questão do Atlético esse ano é que mesmo o Atlético fazendo essa campanha estupenda que está fazendo, tem os 3 ou 4 que estão ali na cola dele. Ano passado o Corinthians tinha dado uma leve disparada. Foram com quase 9 vitórias. Então é bom o atleticano também segurar um pouco a ânsia de gritar campeão, né? Porque ainda faltam quantas rodadas? Estamos na 16ª. Falta rodada pra caramba ainda. Gabriela, tem uma pergunta aqui do Beto, que é a seguinte: você acha que os problemas extracampo podem ainda atrapalhar o Galo neste Campeonato Brasileiro? Ou isso já está superado? A questão da balada, né? Sempre a balada. A gente sempre tem o problema da balada. A gente teve a polêmica, né, dos jogadores que foram expossete. Eu acho assim, um fato isolado não causa nenhum problema, ele é possivelmente contornável. Agora, se esse episódio que aconteceu na última semana se repetir com alguma frequência, obviamente que vai trazer algum reflexo para o time. O jogador de futebol, ele é um profissional que vive de uma vida regular, ele vive do corpo dele, ele precisa de ter todas as obrigações, né? Alimentação, uma boa noite de sono. E não só essa questão física, né? Acaba que quando se tem uma polêmica, se tem confusões internas, as confusões internas vão para campo. Mas eu acho que se parar por aí, né? Se for um fato isolado, possivelmente não vai acarretar em nada, mas tem que tentar ser feito como o Calil fez, né? Tentar parar ali, cortar o mal pela raiz
naquele instante lá o que foi o que foi feito, né? Mas se isso se repetir não só no Atlético, em qualquer time que você tenha um tipo de comportamento como esse que seja recorrente, vai ter reflexo sim no time. Guilherme, Beto, né, que fez o Beto, Guilherme, Só fazer um detalhe sobre isso, a minha opinião sobre jogador de futebol sair e tal. Eu não tenho, assim, se o jogador de futebol ele é ser humano como todo mundo, né? Eu saio, você sai, o Leandro sai, acho que eu não vejo problema nenhum nessas saídas. O problema que fica evidenciado com isso é se o jogador ultrapassa os limites de tudo, né? Que é questão de chegar numa festa 2 horas da manhã, sendo que no outro dia tem treinamento, mesmo que seja às 4 da tarde, a gente sabe que o corpo não se recupera tão rápido assim, apesar do metabolismo ser acelerado. Né? O que eu não entendi nessa situação... Agora, se envolver em confusão, aí ele já sai de um patamar para o outro. Ele tem o direito de curtir, sim. Ele sai da editoria de esportes e vai para de polícia, aí né? Que é o problema, entendeu? Muito Esse bem. é o problema. O detalhe é esse, o jogador ele tem que tratar do esporte. Ele pode curtir a sua festa com responsabilidade e tudo mais. Da mesma forma que eu saio, igual eu falei, que você sai, que a Gabi sai, todo mundo Você sai. não sai, né, Guilherme? Mas, obviamente, Guilherme, toda profissão tem as suas óbvio, restrições. claro. Mas No caso de um jogador de futebol, ele deve aproveitar, sim, como todas as pessoas. Com responsabilidade. Mas, obviamente, que se ele tem uma sequência pesada de jogos, como vai ser, foi um jogo no meio da semana, outro no fim de semana, um no meio dessa semana e um no meio da próxima, Claro. se ele tem uma sequência de noites mal dormidas, se ele tem uma influencia, sequência com certeza. desregrada de alimentação, não é só noite mal dormida, é alimentação, é dedicação, isso vai se refletir. E nesse caso eu ainda coloco um agravante maior, porque o Danilinho tá machucado. O Danilinho tá machucado, beleza, ele se envolveu numa confusão, teve o nome do Atlético foi envolvido numa confusão, mais uma vez, né, eu já até citei isso várias vezes, da questão do Richarlison, que muita gente falou que o Richarlison foi pego na blitz da lei seca, né, aquela confusão toda. Querendo ou não, eles são jogadores do Atlético, e quando eles se envolvem em confusão, eles colocam o nome do Atlético numa jogada ruim, numa notícia ruim que vai denegrir o nome do E num do momento jogador. bom que o time vem Num momento vivendo, bom. né? Eu acho que é desnecessário essa exposição, badalação né? toda e essa exposição. Eu acho que tem duas situações aí. Primeiro, eu não entendo como é que o jogador de futebol consegue sair para uma balada depois do esforço que os caras fizeram lá contra o Curitiba, que o Atlético, na verdade, aquele dia ganhou, mas não jogou bem não. Vale lembrar que o Atlético contra o Curitiba, na minha opinião, fez uma das piores partidas nesse campeonato. Mas ganhou, levou os 3 pontos, ok. E fizeram uma ótima partida ontem. E o destaque também é que a preparação física O do Atlético tá excelente. a condição física dos jogadores tem sido um diferencial nesse É o que campeonato. faz o time ganhar. Isso, querendo ou não, se virar recorrente de saída de jogadores e tudo mais, pode também tirar aí do Atlético uma das principais armas no campeonato. E lembrando que o campeonato é longo, né? Mas aí teve outra situação também. Aí no sábado, bom, segundo o que a imprensa inteira noticiou, o Alexandre Calil se reuniu com esses jogadores e, enfim, falou um monte de coisas lá. Essa reunião, pelo que o Cuca disse ontem, realmente aconteceu, né? Foi confirmada, mas desmentiu uma série de outras situações, que Ronaldinho teria brigado com o Calil e etc. Mas, Gabriela, opinião minha, eu não faria essa reunião num pré-jogo tão importante quanto esse do Vasco da Gama. Eu acho que eu esperaria hoje, talvez uma segunda-feira, chegando e falar assim, olha, vocês ganharam, ótimo, papá, mas eu sei do que aconteceu no fim de semana, eu sei do que aconteceu na sexta-feira, eu sei do que aconteceu na quinta-feira. Não sei se você pensa assim também. Particularmente, eu acredito que o assunto poderia ser retornado a ele nessa segunda-feira, mas eu acho que o que ele fez foi correto, sim, porque tinha um jogo importante contra o Vasco, que valia a liderança, né, em jogo ali a primeira colocação. Os jogadores saíram, teve essa confusão, teve essa exposição que poderia ter, sim, prejudicado o grupo de alguma forma. Então, foi bom para ele mostrar ali que o Calil está fazendo a parte dele, investindo no time, investindo em sócio-torcedor, investindo para pagar os salários, corresponder com todas as obrigações. Então, o jogador, como profissional, ele também tem de dar uma satisfação e de, se foi verdade, se não foi, até onde essa história foi, a gente não sabe. Mas, né, assim, os pormenores. Mas o fato dele se reunir, eu acho que foi importante, sim, para mostrar que ali tem uma direção, que ali tem um comando. Eu também concordo.
Em questão até do momento mesmo, eu acredito que o momento pode ter sido inoportuno pela importância do jogo Pelo contra o Vasco. jogo. Se Mas fosse- ou fazia ali, ou na minha opinião, ou fazia ali antes, ou então podia até desandar mesmo a partida contra o Vasco. Exatamente. Porque se realmente os jogadores chegaram atrasados... mas aí a gente pode estar falando também porque o time ganhou, mas e se tivesse perdido? Não, com certeza. Se realmente os jogadores chegaram atrasados, que é um detalhe, diz que o Jô e o Ronaldinho chegaram atrasados na concentração. Houve realmente um atraso, porque em uma entrevista, até melhor dizendo aqui, lembrei de uma entrevista que eu escutei do Leandro Donizete, ele confirmou que os jogadores chegaram atrasados. Agora, chegaram atrasados que horas? Se a gente não sabe que horas que começou a concentração e tudo mais, né? Agora, o detalhe é justamente esse. Se chegou muito tarde, aí tem que chamar a atenção mesmo. O presidente está ali, é para isso. O presidente tem que comandar o time. O Atlético passa por um momento aí muito bom no campeonato que jamais viveu, né, nos últimos tempos. Na era dos pontos corridos, nunca. Na era dos pontos corridos, nunca. Ah, Mas nove- Talvez nos nove últimos anos. anos, uma campanha não, é a melhor como campanha essa, da história do Atlético nos É pontos até melhor, corridos, né, e tudo mas mais. se você for olhar, realmente até melhor do que a do título de 71. Então, porque também o campeonato era diferente e tudo mais. Não E sei o entrar alto em investimento detalhe. que o Atlético está fazendo. Justamente o alto investimento, acho que o presidente tem toda a razão em cobrar. Minha opinião é essa. Agora, eu não vou entrar em detalhe de confusão, porque realmente isso eu não sei. E o que é importante também a gente falar é que tem muita gente, até eu vou citar a nossa classe, mas o pessoal lá do Rio de Janeiro, a gente sabe que o Ronaldinho saiu do Flamengo numa situação difícil, né, complicada. Saiu de lá muito por baixo. E aqui ele está dando a volta por cima. E muita gente do Rio de Janeiro, com essas confusões lá de Ronaldinho Gaúcho e tudo, foi bom porque eles venderam jornais, isso para a empresa é maravilhoso, não sei o que e tal. A polêmica do Ronaldinho rendeu muito para o Rio de Janeiro. Agora tem um detalhe, eles querem procurar o chifre na cabeça de cavalo do Ronaldinho Gaúcho aqui em Belo Horizonte também. Então a gente às vezes liga para o pessoal lá, para os amigos, para pedir um telefone de algum dirigente de clube carioca, eles sempre perguntam, e aí, Ronaldinho, como é que tá aí? Já aprontou alguma? O pessoal do Flamengo, quando esteve aqui para... o Cruzeiro jogar contra o Flamengo, a diretoria do Flamengo ficou hospedada no mesmo hotel que estava o Ronaldinho Gaúcho. Procuraram informações do Ronaldinho Gaúcho. Então, ou seja, o Ronaldinho Gaúcho é o foco. Essa semana Precisa ser resguardado, eu li uma frase Mesmo que eu porque não a saída dele do Flamengo envolve muito dinheiro, Muito né? dinheiro. sempre com é. certeza. Então, isso Eu li uma frase essa semana, falando do Ronaldinho Gaúcho, agora eu tenho que lembrar de quem que é, mas eu não vou lembrar. Mas eu lembro da frase. Falou que contratar o Ronaldinho Gaúcho é a mesma coisa de você convidar um assassino para morar na sua casa. aí é brincadeira. É uma comparação infeliz. Tal, que a mas é pessoa alguém, fez. mas eu acho que é alguém dentro do Flamengo. É complicado, mas os caras também do outro lado contrataram ele. Se não me engano, eu não tenho certeza se foi o jornalista que eu estou imaginando. Eu vou Por que buscar eu não vou isso aqui, citar o eu vou nome. buscar aqui e vou falar. Falaram que o Flamengo tinha liberado uma bomba que caiu no colo do presidente do Atlético. E o Ronaldinho Gaúcho tem demonstrado o contrário até agora. Tem sido jogador enquanto. importante. Ele, na minha opinião, é peça fundamental hoje para o que tem apresentado o Bernard. Ele, na minha opinião, tem ligação direta aí com o crescimento do futebol do Bernard, porque libera o Bernard também para jogar mais solto. Além da confiança do marcação, time é outra depois, além da né? marcação A forte chegada do dele. meio-campo, o Ronaldinho é o foco. Então, se o Ronaldinho é o foco, o Bernard, querendo ou não, tem uma liberdade maior. Ele tem apresentado um bom futebol, participou da jogada do gol, né? Fez um belíssimo gol contra Não, o Grêmio, que sempre vai ser o lembrado. Bernard tá sendo visto talvez até como uma das revelações desse Sim, campeonato. do Campeonato né? Brasileiro. Para mim, das revelações, o Bernard, até agora, é a maior revelação do Campeonato Brasileiro. Isso aí eu concordo com você. Mas tem que manter a pegada, tem que manter a responsabilidade dentro e fora de campo. Pode sair, mas segura a onda, não se mete em confusão, fica tranquilo, curte o seu evento lá da melhor forma, sabendo que você tem milhares de torcedores aí que no fim de semana ou até mesmo no meio de semana vão torcer por você, e você tem uma responsabilidade muito grande com essas pessoas. Bom, vamos agora falar de Jogos Olímpicos. O Brasil teve uma campanha até histórica, mas pecou nesse fim de semana, conseguiu, em 4 decisões, conseguiu apenas uma medalha de ouro, que foi com o futebol masculino, na verdade conseguiu a prata com o futebol masculino, a prata com esquiva Falcão no boxe, esse cara é o herói, e no vôlei masculino também prata. E no feminino conseguiu vencer as americanas por 3-1 e levaram a medalha de ouro no sábado à tarde aqui do Brasil. Gabriela, como você vê essa edição dos Jogos Olímpicos de Londres que terminou ontem? Eu acho que assim,
A gente sabe que o investimento no esporte brasileiro ainda está muito aquém do desejável para competir de frente com as grandes potências do esporte mundial, mas a gente sempre tem algumas surpresas, né? E nisso, dentre essas surpresas, a gente teve o boxe, né? Com a Adriana Araújo, a gente teve o boxe com o Esquiva Falcão, a gente teve o ouro do Arthur Zanetti nas argolas. Então, eu acho que isso prova que, mesmo com as limitações, pode parecer clichê, mas mesmo com as limitações de infraestrutura, de investimento que a gente ainda consegue, né, assim, esses atletas ainda conseguem dar alguma alegria para o povo brasileiro. Eu acho que é um momento de prestar atenção nisso, porque se cobra muito dos atletas do Brasil, mas na hora de investir, na hora de dar o apoio e o suporte necessário, isso não é feito. A gente vai ter daqui 4 anos os Jogos aqui no Rio, e até agora você não vê assim um investimento grande, uma grande preocupação com os Jogos em si, com esse investimento. Então eu acho assim que a gente sempre espera mais, né? A gente sempre quer ver, a gente queria ver o basquete masculino disputando uma medalha, a gente queria ver o handball, a gente queria ver, de repente, uma representação maior na ginástica olímpica, o que não teve, né? Mas acabou não tendo. Mas a gente também não pode culpar esses atletas porque, tirando o futebol, porque eu acho que o futebol E o vôlei também, né, Gabriela? Na minha opinião, o futebol Tirando... Não, eu vou obrigação. justificar por que o futebol. O futebol é, talvez, o único esporte aqui no Brasil que a gente se vê que tem um grande investimento. A gente pode ver pelas cifras que os jogadores são negociados, as transferências, o valor milionário que envolve, bilionário, né? Milionário que envolve esse esporte. Então, na hora de... mas foi a final contra o México tem um time muito bom, mas a gente tinha uma seleção muito boa também, tinha uma seleção capaz de trazer esse ouro. Muito se falou, né, que talvez esse tivesse sido a sequência de jogos assim, mais favorável para o país, né, conseguir esse inédito ouro, e não aconteceu. O vôlei masculino também acabou decepcionando, né, pela virada, né, contra a Rússia, mas ao mesmo tempo a gente sabia, quem acompanha e tudo mais, que o Brasil não vinha no seu melhor momento, né? Tanto que no ano passado o Brasil perdeu para a Rússia na final da Liga Mundial, foi 3º lugar na Copa do Mundo. Esse ano na Liga Mundial teve alguns problemas com contusões de alguns jogadores, ficou fora das semifinais da Liga Mundial, e isso acabou refletindo nessa final. A Rússia mostrou que estava com um time mais inteiro. Mas o detalhe Mas eu queria fazer uma pergunta para a Gabriela antes. O Bernardinho levou a seleção correta? Porque se você for parar para pensar, a gente lembrando de um oposto, o Lorena tinha que estar lá. A gente lembrando de ponteiro, o Lucarelli é um cara que joga muito. E o William, como levantador? Eu tenho algumas ressalvas. O William é uma delas. Eu gosto muito do William e do Marlon. Acho que o Bernardinho poderia ter colocado um desses 2 levantadores na lista. São mais experientes, fizeram uma excelente campanha na última Superliga, mereciam sim um lugar lá. Eu vou ser meio polêmica aqui agora, não levaria o Vissoto, porque eu não que eu tenha nada contra ele machucou, mas eu não acho que ele talvez fosse esse cara que poderia fazer a diferença para o Brasil. O Giba, apesar dele ter tido todos esses problemas que teve, cirurgia, ficou parado, eu acho que ele merecia sim um lugar no time pelo fator motivacional. O Giba, ele tem um papel nesse time que vai além das 4 linhas, não é só o voleibol em quadra, ele é um pouco do espírito dessa seleção vencedora do Bernardinho. Então eu acho que, com relação ao Giba, não foi errado. E, de repente, teria dado uma oportunidade para o Renan, do São Bernardo. Ontem, no jogo contra a Rússia, eu senti uma falta de um jogador no Brasil, com o porte de um jogador russo, com saque. O que o Renan sacou nessa última Superliga, ele poderia ser uma peça fundamental, diferenciada. Ele não precisava de ser titular no time do Bernardinho. Tem os caras da Rússia mas lá ele... que se me colocarem em cima de mim mesmo, eu acho que eu não passo a altura. Não, mas isso com certeza, Guilherme. Mas isso é muito fácil, né? Mas poderia ser um jogador que na hora de fazer um bloqueio ali, só, né, para parar um pouco a empolgação russa, né? Me fugiu o nome lá daquele gigante russo. Eu tenho o nome dele aqui, mas eu não vou nem arriscar, Gabi. O problema é falar esse nome, né? Não vou nem falar. Então eu acho que poderia, ele é jovem, talvez para 2016, com certeza ele vai estar nesse elenco. Mas é um cara que
faria diferença no saque, faria diferença no bloqueio, poderia ser. E o Lucarelli, muito bom jogador, só que eu acho que ele ainda não teria lugar nesse time. Porque ele ia disputar com quem? Com Murilo, com Dante, com Giba. Mas o Dante ontem, pois é, aí é que tá a questão. Mas aí é que tá. Nesse caso, a experiência, talvez, a experiência fosse valer. Mas prevaleceu com relação ao talento. O Giba entrou e virou quantas bolas? Quando a gente tá falando de voleibol, eu sei que o Giba é um grande líder, um cara que a gente aqui a gente não tem um ponto para falar do Giba na carreira dele, mas Jogos Olímpicos você não tem que levar os melhores jogadores, assim como na Copa do Mundo de Futebol você não tem que levar os melhores jogadores. Mas a expectativa o Giba, ele se dedicou todo esse semestre para se recuperar a tempo das Olimpíadas. Mas ele não fez deu, tudo. gente. Ontem ele entrou notoriamente sem ritmo de jogo e isso prejudicou a seleção. Não, mas ele já não era titular. Mas ele já não é. Ele não estava sendo titular. Então a gente tem que trabalhar com quem? Dante e Murilo. O Lucarelli teria lugar nesse time? Talvez ele pudesse fazer a diferença, mas talvez queimasse o menino. Ele é muito jovem, Leandro. Talvez, eu acredito que na próxima Olimpíada, com certeza, ele vai estar lá naquele grupo, sim. Tomara, porque ele é um ótimo jogador. Ótimo jogador. Agora, o que eu falo aqui, né, da especialista do meu lado, o Brasil teve 2 match points para vencer realmente por 3-0, seria uma vitória incontestável. Além de ter perdido o set, que estava quase vencido, ele ainda perdeu 2 sets, mais o tie-break. Né? Ou seja, deve ter... O descontrole emocional dos jogadores foi muito grande para que isso Mas era uma hora que, por exemplo, você tendo um Renan, um gigante... Até mesmo para variação de jogadas. Exatamente. Né? Você precisando de um bloqueio alto, o Brasil, você via nitidamente a dificuldade de passar pelo bloqueio russo. O Bruninho toda hora insistindo numa jogada de ponta que não existia. Às vezes o Wallace mesmo era muito acionado e nem todas as vezes ele conseguia virar a bola. Ele tá marcado, né? Você joga 3 bolas no mesmo cara, na quarta lógico. Porque a jogada... E encarar aquele bloqueio russo, gente, não é fácil. Justamente porque eu tô dizendo aqui, faltou essa variação de jogadas. Às vezes o Wallace foi muito acionado, mas ficou uma jogada manjada. Então, ou seja, os camaradas russos, que já têm mais de 2 metros de altura, né? Fica muito mais fácil. Eles são camaradas mesmo, né? Camarada. E outro detalhe, uma curiosidade aqui, para quem não percebeu, aquele bigode maravilhoso do Giba era igual ao do árbitro de rede, só que o árbitro de rede era branco. Era branco. Que dureza. Interessantíssimo. Mas a gente também não pode tirar, né, o mérito da Rússia, que tem um grande time, né, e que provou isso ontem. A minha teoria pro vôlei de praia o vôlei de praia rodou no início da semana. Pro vôlei de quadra é a seguinte: a Itália fez o grande favor tirando os americanos. Tirou os americanos, o confronto direto com a Itália, pum, o Brasil chegou na final. Se tivesse uma chance, né? Se tivesse enfrentado os americanos na semifinal, nossa, eu apostava tudo nos americanos aqui. Agora, o jogo das meninas realmente que emocionou, né? Você chorou? Não, chorar não, mas a gente vê realmente... O Brasil poderia ter sido eliminado se os Estados Unidos tivessem perdido sets para a Turquia. Isso não aconteceu. Os Estados Unidos eles entraram com todas as titulares, venceram por 3-0, tiveram o confronto direto com o Brasil. Porque elas viram que o Brasil não ia dar em nada, não. Na realidade, eu vejo para esse time feminino, eu vejo 3 momentos nesses Jogos Olímpicos. O time chegou como não favorito, pelo fato de não ter conseguido a classificação na Copa do Mundo para as Olimpíadas, conseguiu a classificação só no Sul-Americano, numa seletiva considerada fraca. Depois veio, fraca mesmo, se você entrou com uma confiança abaixo na competição, teve aquela derrota para os Estados Unidos, né? Depois para a Coreia. O grande momento que eu acho que foi o divisor de águas da seleção feminina foi a vitória sobre a Rússia, Sim. que ninguém esperava. Eu acredito que poucos apostavam que o Brasil pudesse ganhar aquele jogo da forma como ganhou. E o terceiro momento foi a final contra os Estados Unidos, que naquele set que elas perderam, aquele primeiro set, serviu para mostrar para elas que elas podiam fazer mais. Mas também As americanas acharam que o jogo provavelmente seria fácil e foi a hora que o Brasil mostrou por que era o atual campeão olímpico. Hoje é atual bicampeão, agora atual bicampeão. Mas o que levou? Eu acho que faltava nesse time essa confiança que começou a ser recuperada na virada com a Rússia. Quando elas conseguiram segurar os match points, né, os quase match points da Rússia,
e vencer aquele jogo. E tem um detalhe, o que a Gabi começou a falar na fala dela, que os favoritos, quem chegou como favorito, não chegou como favorito, né, o Brasil, melhor dizendo, e venceu. Confirma uma tese pessoal minha, que nessas Olimpíadas, todos que chegaram como, confirma mesmo, até em questão de resultado, todos os brasileiros que chegaram como favoritos ao ouro, querendo ou não, decepcionaram, e os coadjuvantes conquistaram medalhas importantíssimas. Como ressalva... Sara Menezes. Mas como ressalva para o Artuzanete. O Artuzanete já era vice-campeão mundial. Sim, mas... Ele disputava o todo campeonato. mundo apostava mais um ouro vindo por do conta do Diego Hipólito, ou do chinês, A do que do... certeza era mais... Então, era o detalhe mais... é esse, ele não era o franco favorito. Não era. Né? Igual o Cielo, por exemplo, né? Ele era o franco favorito para ganhar os 50 metros. Todo mundo esperava que ele vencesse, não venceu. O Brasil, com o decorrer da competição... O próprio Thiago Prata, né, surpreendeu ganhando aquela prata. O Thiago Pereira. Thiago Prata é o nosso colega aqui. Thiago Prata, tá certo. Mas o detalhe é realmente esse. Quando você chega numa competição, você não tem aquele peso de ser o atual campeão ou até mesmo o franco favorito por ter feito campanhas em mundiais, Grand Prix e tudo nas costas, é muito mais fácil você competir, mais fácil entre aspas, porque a gente porque sabe você não joga com pressão. Você não joga joga com pressão, mas uma pressão infinitamente menor do que um campeão olímpico, ou atual campeão mundial, líder do ranking. E eu acho que isso se justifica a Mayra Guiar, né? A Mayra Guiar chegou como líder do ranking da categoria e não conseguiu o ouro. E essa pressão, eu acho que esses atletas, eles aqui no Brasil, eles sentem como a gente é carente de uma boa campanha nos Jogos Olímpicos, como a gente, né, comemora um ouro, vibra com ouro, com uma prata, com um bronze. Então, eu acho que isso, né, na hora lá da definição, vem aquele peso do país inteiro nas costas, o que acaba fazendo a diferença para quem não tem aquela responsabilidade. E né? outro detalhe, muita gente preocupa, o Brasil vai estar pronto para sediar os jogos, será que todos os locais de competições vão estar prontos? Claro, essa é uma das preocupações, mas não deve ser a única. E a gente vê... Vão sim, vai estar tudo prontinho. Beleza, ótimo que vai estar tudo pronto, mas hoje o que eu vejo, até mesmo nos noticiários, né, que até mesmo uma crítica que eu faço do trabalho nosso, a gente cobra muito que a estrutura física esteja pronta. Agora com os Jogos Olímpicos terminaram e a campanha que a gente viu o Brasil fazendo, é hora também de cobrar melhor estrutura, melhor planejamento esportivo, desde da criação de escolinhas, de toda a fundamentação dessa base, né, do aprendizado até realmente o atleta se tornar profissional. A parte questão física de locais estarem prontos, a questão de engenharia é importante sim, mas também é importante valorizar essa questão dos atletas. Com certeza, a gente tem que encerrar o esporte.com, hoje já estourou nosso tempo, gostaria de agradecer aqui a participação da Gabriela, obrigado Gabi. Obrigada Leandro, obrigada você internauta que acompanhou a gente, agora vocês conhecem o nosso amigo Periquito, obrigado Periquito e boa tarde. Obrigado Periquito pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, né? Muito bom sempre participar, diferenciar os comentários. Às vezes o Thiago Prata está aqui, o Josias está aqui, eu também não estou. O pessoal tem uma opinião que é legal. Tem um bobo sempre aqui, né? Você está sempre aí. Né? Tem um bobo sempre aqui, né? Mas o detalhe que fica, o meu recado, foi muito legal ter trabalhado nesses Jogos Olímpicos para até mesmo fundamentar melhor o conhecimento em outros esportes. E é sempre entretenimento, né? Ver algumas partidas aí, até mesmo do vôlei, é interessante. Então, com esse recado do Guilherme, a gente encerra o esporte.com por aqui. Muito obrigado e até lá.